Bom, deixa eu já projetar aqui, então. O assunto que a gente começa a estudar hoje é sobre fluidodinâmica. No final da última aula, eu comecei a introduzir o assunto, até passei um videozinho no YouTube, né, de um cara perdendo o celular num voo aí pela janela do avião. E hoje a gente vai entender mais a fundo os conceitos da fluidodinâmica. Bom, a gente poderia falar hidrodinâmica ou fluidodinâmica. Eu prefiro o termo fluidodinâmica porque aqui a gente envolve, né, a gente está englobando os líquidos e os gases. Existem algumas circunstâncias que a gente pode modelar o escoamento de gases igualmente a líquidos. Isso é muito comum no dia a dia, para falar a verdade. Então, eu vou usar o termo fluidodinâmica, mas nós vamos contextualizar muito mais no conceito de fluido e, obviamente, o nosso fluido mais comum que a gente tem utilizado é a água, tá? Bom, então, a fluidodinâmica, o próprio nome sugere, né, que a gente vai estudar o movimento do fluido, ou estudar o fluido em movimento. E por que isso é importante? No dia a dia nosso de engenheiro, independente de qual área de engenharia, civil, elétrica, mecânica, produção, ambiental, a gente vai se deparar com alguns equipamentos que são comuns a todos. Por exemplo, uma simples bomba d'água, né? Então aqui eu tenho uma bomba d'água e o que essa bomba faz? Ela retira a água que está parada em um determinado poço, um determinado reservatório, e vai deslocar essa massa de água para um outro reservatório. Então, o que a bomba faz é adicionar energia cinética ao fluido, ou seja, a função da bomba é adicionar energia ao escoamento do fluido, né, e, de certa forma, produzir movimento do fluido. Agora, lembrando do conceito que a energia a gente não cria, a gente transforma, né? Então, observa que essa bomba, nesse exemplo aqui, eu tenho um motor elétrico. Esse motor elétrico, então, o que ele faz? Ele pega energia elétrica e transforma em mecânica. O que a bomba d'água faz é transformar a energia mecânica em energia hidráulica. Então, ela transfere essa energia que está disponível no eixo do motor para o fluido, para o escoamento do fluido. Então, o fluido só escoa porque eu tenho uma certa transformação de energia elétrica e mecânica em hidráulica. Então, poderia ser, ao invés de ser, na verdade, motor elétrico, poderia ser, por exemplo, um motor a combustão, um motor diesel, né, que é muito comum. Ou seja, a fluidodinâmica é a base, né, para a gente aprender sobre funcionamento, especificação e dimensionamento de bombas, de compressores, também de tubulações. Oi, pode falar. Na questão do funcionamento da bomba aí, ela funciona, no caso, como um vácuo mesmo ou com rosca infinita? Depende do tipo de bomba. Essa bomba aqui é uma bomba centrífuga, né? Então, ela funciona com o princípio do vácuo, que a gente não vai falar de vácuo, mas de uma zona ou uma região de baixa pressão. O seu curso é qual? Produção. Então, a engenharia de produção, vocês vão estudar, eu não sei se está na grade, mas tem uma matéria que chama máquinas de fluxo, acho que vocês têm, mecânica eu tenho certeza que tem, que começa a estudar mais a fundo o funcionamento da bomba. O funcionamento da bomba aqui, se a gente pegar a bomba e colocar na vertical, ela vira um litificador. Já viu quando você põe um suco lá dentro do litificador, quando você liga, ele gera aquele redemoinho, e o fluido, ele se desloca pela periferia, então ele sobe e cria parece um tubo, né, de ar dentro, né, um cone de ar dentro do copo. Então, ali próximo da hélice, eu tenho uma região de baixa pressão, né, é onde o fluido ele entra. Então, a bomba quando gira, aqui no rotor da bomba, bem no centro do rotor, ele cria uma zona de baixa pressão. Então, na verdade, ele não succiona a água. Apesar disso aqui a gente chamar de linha de sucção, o que acontece é o seguinte, a pressão atmosférica que está atuando lá no reservatório empurra a água para dentro da bomba, considerando que a pressão aqui no rotor da bomba, na entrada do rotor, é menor do que a pressão atmosférica. Tá? O que a bomba faz, por exemplo, já viu quando a gente tem gente que faz isso, né? Vai tirar gasolina de carro, não sei o que, pega a mangueirinha, põe lá dentro, põe na boca e puxa a gasolina ou a água, por exemplo, até ela começar a escoar e não para mais. O que a gente faz é isso, é criar uma região dentro da nossa boca, que é uma região de baixa pressão, né?
Então, a pressão atmosférica empurra o fluido para dentro da tubulação. Então, o que a bomba faz é exatamente isso. Quando ela gira, ela cria aqui, pelo efeito Bernoulli, uma região de baixa pressão. A pressão atmosférica empurra a água aqui para dentro. A água, então, quando ela passa pelas pás do rotor, ela ganha dois tipos de energia que a gente vai ver. Ela vai ganhar energia cinética, por causa de velocidade, obviamente, que ela já está entrando aqui em uma determinada velocidade, e ela ganha energia na forma de trabalho realizado, porque a bomba realiza um trabalho sobre a água, sobre o fluido. E o efeito prático desse trabalho realizado é pressão. Então, o que a bomba faz? Ela adiciona pressão para o escoamento. Então, o fluido ele entra aqui a uma determinada pressão e sai numa pressão maior. E daqui ele vai para ser distribuído ou transportado para uma determinada aplicação. Bom, eu peguei aqui no contexto de água, né, de bomba, mas se a gente analisar a fluidodinâmica, serve para a gente dimensionar bomba, compressor também, tá? Exaustor, ventilador. Tudo isso é chamado de máquinas de fluxo. Para a gente dimensionar tubulações, válvulas, tanques, né? E dentre outros componentes aí. Bom, então, já que a gente desenvolveu o conceito de fluidodinâmica, a gente precisa de entender alguns tipos de escoamento. Para a gente combinar as regras do jogo, vamos dizer assim, né? Bom, a gente vai classificar os escoamentos segundo alguns critérios. Um deles é se o escoamento ele é compreensível ou incompreensível. Inclusive, aqui tem um erro aqui, deixa eu já aproveitar e corrigir, porque do jeito que eu escrevi ali, ok. Ele está dando um erro de correção de gramática aqui, mas depois eu acerto. É o seguinte, não é que o fluido ele é incompreensível porque ninguém o compreende, né? O erro que tem aqui da gramática é justamente que eu estou querendo dizer que o fluido, a gente não pode comprimir o fluido. Então, veja bem, por que é importante eu dizer se o escoamento é compreensível ou incompreensível? Porque isso muda muito. Se o escoamento ele é compreensível, o fato dele ser compreensível indica que eu consigo reduzir o volume do fluido dentro da tubulação, por exemplo. Olha, veja bem, imagina que eu tenho 1 quilo de um fluido qualquer escoando dentro da tubulação. E esse 1 quilo ocupa 1 metro cúbico. Então eu tenho uma massa específica de 1 quilo por metro cúbico. Se eu reduzir o volume pela metade, a massa específica vai dobrar. A massa específica passa a ser de 2 quilos por metro cúbico. Vocês vão perceber que o ρ, ele entra em todas as equações que nós vamos estudar aqui, em todas não, mas a grande maioria. Então, quando eu falo que o escoamento ele é compreensível, eu estou dizendo que a massa específica do fluido, ela está mudando, ela está alterando com o tempo. Então, aqui eu tenho uma outra forma de calcular. Se o escoamento ele é incompreensível, eu estou querendo dizer que a massa específica do fluido, ela não muda com o tempo. Pô, mas vamos falar de aplicações práticas, né, de exemplos práticos. Quando que a massa específica do fluido aumenta? Eu vou citar alguns exemplos, mas um exemplo muito comum é o seguinte, por exemplo, tem cidades que o carro ele roda, né, o combustível do carro é o gás natural veicular, o GNV. Então, quando você vai abastecer o carro, a GNV, se o escoamento ele for compreensível e você está comprando por metro cúbico de ar, por exemplo, desculpa, de gás, você foi lá e comprou, por exemplo, 2 metros cúbicos de gás. Se a massa específica dele aumentar, na verdade, eu estou comprando mais gás do que eu estou pagando. Ou seja, como eu estou medindo o gás que está sendo vendido em metros cúbicos por hora, por minuto, ou o que seja, e o volume está variando com o tempo, eu vou ter erro na hora de medir e faturar aquele consumo, né? Então, por isso que é importante a gente ter o escoamento incompreensível. O foco do nosso estudo vai ser escoamento incompreensível, né? Bom, e como que eu sei que o escoamento ele é incompreensível? No caso de gases, a gente vai considerar, tem um parâmetro que a gente vai dizer que o gás ele está escoando a, no máximo, 0,3 vezes a velocidade do som.
No caso de líquidos, a gente sempre vai considerar escoamento incompreensível, porque a água, por exemplo, para você mudar a massa específica da água, você tem que ter uma variação de temperatura muito grande, por exemplo, e ainda assim para pouca alteração da massa específica. Exemplo, a massa específica da água a 20 graus Celsius é de 998 quilos por metro cúbico. Se eu reduzir a temperatura da água até 4 graus, a massa específica aumenta para 1.000 quilos por metro cúbico, ou seja, então aumentou 2 quilos por metro cúbico para uma variação de temperatura aí de 16 graus, né? Ou seja, líquidos de forma geral, eu vou considerar que o escoamento ele é incompreensível. Bom, além disso, eu posso dizer que o regime de escoamento ele é estacionário, ou escoamento permanente, ou escoamento transitório. Aqui eu trouxe uma figurazinha do hidrômetro, porque ilustra muito bem isso. O consumo de água da nossa residência ele é dado em metros cúbicos por hora. O que acontece quando entra ar? O ar ele é compressível, né? E, então, quando você entra ar na tubulação, primeiro que você está pagando por consumo de ar, e não água. E segundo que ele altera a velocidade do escoamento. Então, isso causa erro de leitura. Então, nós vamos, resumindo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, escoamento compreensível, incompreensível. O compreensível é aquele que a massa específica não altera com o tempo, ou seja, a pressão ela é constante, a pressão não muda com o tempo. Tá? Quando eu falo que o escoamento ele é permanente, a velocidade do fluido é constante. E no escoamento transitório, a velocidade do fluido varia com o tempo de escoamento. Vou falar um exemplo bem simples de um escoamento transitório. Imagina, por exemplo, que vocês têm um reservatório de 200 litros de água, um tambor de 200 litros cheio de água. Quando a gente faz um furo lá na base dele, ele vai esguinchar a água lá na frente. Só que à medida que o nível da água vem diminuindo, a distância que a água é esguichada vai reduzindo, vai diminuindo, ou seja, a velocidade lá embaixo vai diminuindo com o tempo. Um outro exemplo muito simples é um funil. Você está usando um funil para encher uma garrafa de água, né? Quando o funil está cheio até a tampa, a água está escoando a uma velocidade inicial lá na saída do funil. Só que à medida que o nível do funil desce, a velocidade da água vem diminuindo com o tempo. Então, nós não vamos considerar que num regime de escoamento transitório. Tudo que a gente for falar daqui para frente, eu estou querendo dizer que o regime de escoamento ele é permanente. Né? A velocidade não altera com o tempo. Bom, por que isso? É muito simples. A gente considera o regime transitório, primeiro porque nas nossas áreas de engenharia, a maior parte dos casos, o escoamento ele é permanente. A bomba, por exemplo, se eu pegar uma bomba d'água, a bomba ela gira a uma velocidade constante, a uma rotação constante. Então, consequentemente, a velocidade da água na tubulação ela é constante. Aí, se eu precisar de algum dia na vida fazer uma análise de escoamento transitório, essa análise é feita de forma empírica. Empírica que eu falo através de medições, a gente não calcula. Porque o cálculo ele é muito complexo e depende de parâmetros que a gente não tem no dia a dia, a gente precisaria de medir, tá bom? Mas lá para frente a gente vai falar um pouco sobre escoamento transitório. Mas hoje nós vamos começar falando então de escoamento incompreensível, e nós vamos falar de escoamento permanente, ou seja, eu estou querendo dizer que a pressão ou a massa específica ela é constante, tá? E o escoamento ele é permanente porque a velocidade é constante. Então essas são as regrinhas do jogo. Agora, existe um outro critério que a gente utiliza muito para definir o tipo de escoamento e a gente vai usar muito isso, tá? Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar, imagina que eu tenho aqui uma vela queimando, né? Então a vela está queimando, eu tenho a chama, aqui começa a sair uma fumaça da vela. Próximo da vela, essa fumaça aqui, ela fica de certa forma assim até regular, né? Uma camada bem regular de fumaça. A uma determinada altura, ela começa a misturar, a gerar redemoinhos, né, de fumaça. Então, esse escoamento aqui, próximo da vela, a gente chama de escoamento laminar, né? E o escoamento logo acima da vela é chamado de escoamento turbulento. Então, isso daqui é uma foto de uma vela queimando, né? Então, aqui embaixo eu tenho escoamento laminar e aqui para cima eu tenho escoamento turbulento.
Qual que é mais utilizado? Depende. Depende da aplicação. Mas nos nossos casos, o turbulento ele é mais comum. Né? E eu vou explicar para vocês como que sai do escoamento laminar para o turbulento e vice-versa. Mas o escoamento turbulento é mais comum nas aplicações industriais, tá? E de civil também, engenharia civil. Então, veja bem, vamos entender melhor o que é o escoamento laminar. Escoamento laminar é isso daqui, ó. O fluido está escoando em lâminas, as camadas de fluido não se misturam, né? Ele é bem ordenado. Então, aqui mostra ó, um experimento onde eu tenho um escoamento laminar de água aqui. Ó. Você observa que não dá para perceber os redemoinhos aí, né? O fluido ele é bem regular, o escoamento dele, tá? E o que seria um escoamento turbulento? Isso daqui é uma imagem termográfica de um escoamento de água na tubulação. Então, essa linha aqui, ó, é uma linha de estrangulamento, né? Uma placa de orifício. Então, o fluido, quando entra, o líquido, quando ele entra e quando ele sai, ele gera turbulências, né? Tá aqui, ó, os redemoinhos, né, de turbilhonamento, e ele gera o escoamento turbulento. Ou seja, o escoamento turbulento é quando as camadas, as películas de fluido se misturam. Então, eu tenho dois tipos de escoamento quanto ao regime de escoamento. Eu tenho o escoamento laminar e o escoamento turbulento. Então, olha só, o que a gente já viu até agora? A gente viu como que a gente vai classificar um escoamento. Eu tenho a classificação em função da compressibilidade ou incompressibilidade do escoamento. O fluido ele pode escoar de forma comprensível ou incomprensível. Incomprensível, eu estou querendo dizer que o volume da massa específica de fluido é sempre constante, ou seja, a massa específica ou a densidade do fluido ele é constante, não muda com o tempo. Tá? O segundo tipo de critério, o segundo critério que a gente viu para poder classificar o escoamento do fluido, foi se o escoamento ele era permanente ou transitório. O que é o escoamento permanente? A velocidade do fluido ela é constante. O fluido ele não muda a velocidade com o tempo. Tá? E o transitório, a velocidade ela varia com o tempo. E agora a gente acabou de ver outros dois critérios, que é se o escoamento ele é laminar ou o escoamento é turbulento. E isso faz toda a diferença na hora de dimensionar tubulações, bombas, etc. Então, se o escoamento for turbulento, a gente vai adotar um método, um critério de dimensionamento. Se o escoamento for laminar, a gente adota um outro critério de dimensionamento, tá? De especificação. Bom, como que foi feito a descoberta desses dois tipos de escoamento, né? Essa análise? Arthur, só volta o slide aí, rapidão. Só uma folha antes. Esse aqui? Isso. Valeu, tirei um print aqui, obrigada. Nada. Vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Ou hoje à noite ainda, ou amanhã cedo. Eu vou postar no portal, no WhatsApp e no Remind. Bom, gente, quem descobriu, né, quem estudou a fundo o regime de escoamento foi um cientista chamado Osborne Reynolds. Isso há bastante tempo já, tá? E ele fez um experimento, né? Eu tentei achar uma foto mais moderna do experimento, achei essa foto mais antiga, esse desenho, né, mais antigo, que é o seguinte. O que o Reynolds fez? Ele pegou aqui uma calha e encheu de água, tá? E no centro dessa calha ele colocou uma tubulação com um corante, com uma tinta. Então, aqui, esse desenho, ele mostra o seguinte. Aqui eu tenho um reservatório cheio de água, aqui um registro. Quando ele abre o registro aqui, ó, a água que está dentro desse reservatório vai escoar por essa tubulação transparente de vidro. Aqui mostra o exemplo. Então, aqui eu tenho a calha, a tubulação, tá? E aqui, quando ele abre o registro, a água escoa aqui para baixo. Bom, só que ele tem um registro que ele solta um filete de tinta no centro dessa tubulação. Então, a água entra e a água se junta com esse filete de tinta. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, primeiro, à medida que ele ia aumentando, quando o registro aqui estava fechado até uma determinada abertura ou fechamento, aparecia uma película de tinta, uma camada de tinta muito bem definida entre as superfícies as camadas de água, né? Ou seja, a tinta não se misturava com a água. Aqui é o escoamento laminar. Só que à medida que ele ia abrindo a tubulação, o registro, ou seja, aumentando a vazão ou a velocidade do escoamento, chegava um ponto que a tinta começa a misturar com a água e vira escoamento turbulento, ou seja,
a primeira camada de tinta que estava entrando na tubulação, ela começa a se misturar com as camadas de água, né? As camadas moleculares de água. Nesse exemplo aqui, ele mostra o seguinte, ó, aqui eu tenho escoamento laminar, onde que eu tenho a camada de tinta muito bem definida no centro do escoamento de água. Aqui embaixo, ele tem um escoamento que é chamado de turbulento, é quando a tinta mistura completamente com Oi, pode falar. Então, no caso, seria a pressão da vazão da água que faz essa diferença? Não, a pressão não, mas tem alguns parâmetros que nós vamos estudar, mas a velocidade é o principal parâmetro. Quanto maior a velocidade, maior a probabilidade dele ser turbulento, ou seja, da tinta misturar com a água. E existem outros parâmetros também que a gente vai entender, tá? O Reynolds, então, começou a fazer o quê? Ele começou a medir e tabelar todos esses parâmetros, tá? E ele chegou à conclusão seguinte, ele conseguiu identificar muito bem quando o regime de escoamento era laminar, em função desses parâmetros, e muito bem quando ele era turbulento, mas existe uma região, uma zona, que é chamada de transição, zona de transição, ou zona de escoamento indefinido, que para uma certa configuração de parâmetros, ele não sabe se o escoamento vai ser laminar ou turbulento. Ele está transitando de laminar para turbulento. Então, ele ainda pode ser laminar ou ele já pode ser turbulento, tá? O Reynolds, ele começou, então, a relacionar todas as grandezas que ele estava analisando nesse experimento. E ele chegou a um número, que é chamado de número de Reynolds, tá? O número de Reynolds é calculado da seguinte forma. Rho, aqui é a massa específica do fluido, né? Vezes a velocidade do escoamento do fluido, vezes o diâmetro da tubulação, dividido por μ. O que é μ? μ é a viscosidade absoluta do fluido. Então, o número de Reynolds, Rho VD sobre μ. Observa que o Rho e o μ é uma característica intrínseca do material, que a gente já estudou bastante o Rho. A viscosidade, eu já falei um pouco dela, mas agora a gente começa a aprofundar. Mas a viscosidade é uma medida de resistência ao escoamento, né? Eu lembro quando a gente estava falando de viscosidade, você tem um exemplo. Se você pegar um copo cheio de água e um copo cheio de mel e virar os dois ao mesmo tempo, a água vai escoar mais rápido do que o mel. Então, o mel ele é mais viscoso do que a água, né? Significa que ele oferece mais resistência ao escoamento. Então, o número de Reynolds é dado por essa equação. É Rho VD sobre μ. Rho, massa específica, V, a velocidade do escoamento, D, o diâmetro da tubulação, e μ é a viscosidade do fluido em questão. O número de Reynolds ele é um número adimensional, né? Ele não tem unidade medida, porque quando eu faço essa conta, todas as unidades medidas se anulam aqui. Tá? Então, ele é um número puro, sem unidade medida, né? Um número adimensional. Né? Bom, e qual que é o critério, então, para a gente saber se o escoamento ele é laminar ou turbulento? Se eu fizer essa conta e o número de Reynolds ele der acima de 4.000, maior ou igual a 4.000, com certeza o escoamento é turbulento. Se o resultado dessa conta for menor ou igual a 2.000, com certeza o escoamento é laminar. E entre 2.000 e 4.000, essa é chamada de região de transição. Não dá para saber se o escoamento é laminar ou ele é turbulento. Em alguma situação ele pode ser laminar, em outra situação ele pode ser turbulento, ou seja, de 2 a 4.000 ele pode ser tanto laminar quanto turbulento. É indefinível, a gente não consegue saber, né? Bom, então veja bem. É importante frisar que, no nosso caso, por exemplo, dimensionamento de bombas, ventiladores, compressores, tubulações hidráulicas, tanto industriais quanto residenciais, na área de engenharia civil, e até da engenharia ambiental também, né? A maioria dos escoamentos são turbulentos, devido à velocidade do escoamento, né? O número de Reynolds a gente usa bastante para dimensionar a perda de carga, que a gente vai estudar na sequência, né? Talvez aí com certeza nas próximas semanas. A perda de carga é um parâmetro muito importante para a gente dimensionar diâmetro de tubulação, dimensionar potência de bomba, potência de turbinas, e aí a gente vai aprofundar lá na frente. Ou seja, gente, resumindo, o que é o número de Reynolds? O número de Reynolds é um número que vai me falar se o escoamento é laminar ou turbulento, tá? A equação dele é Rho VD sobre μ. A gente não vai preocupar com isso agora, porque hoje a gente não vai entrar no número de Reynolds, daqui uns dias a gente vai fazer essa conta. A gente precisa entender o conceito hoje. E conforme eu falei com vocês, se o número de Reynolds for menor do que 2.000, o escoamento é laminar. Se ele for maior do que 4.000, o escoamento é turbulento.
Se ele for entre 2.000 e 4.000, é região de certeza ou escoamento transitório. Um esqueminha básico aqui que mostra o escoamento laminar, que o fluido ele escoa em camadas, e aqui o escoamento turbulento, onde o escoamento ele gera novelinhos, né, ou turbilhonamento do fluido, ou turbilhões, né, vórtices, durante o escoamento. Ok, gente, então aqui nós já aprendemos tudo sobre classificação do escoamento. O escoamento ele pode ser compreensivo ou incompreensível em função da variação da massa específica, ou seja, do volume dentro do fluido dentro do escoamento. Ele pode ser também um escoamento, ele pode ser transitório ou permanente. O transitório é quando a velocidade do fluido ela varia com o tempo, e o escoamento permanente é quando a velocidade ela é constante no tempo, tá? E a gente viu que a gente tem a variação do escoamento, né, em função do seu regime de escoamento. Que eu tenho o regime de escoamento laminar e o turbulento, né, essencialmente são os dois. Tá? Eu tenho uma região onde eu não sei se quando que é laminar e quando que é turbulento. E o número de reinos fala para nós quando que é laminar e quando que é turbulento. Ok? Bom, considerando que agora a gente já sabe classificar os escoamentos, a gente vai entrar então nas propriedades ou grandezas físicas do escoamento para a gente começar a entender alguns princípios da fluidodinâmica. Eu gosto de começar pelo básico, né? Vamos falar o seguinte, o que é vazão? A vazão é representada pela letra Q, né? Letra Q maiúscula. A vazão é simples, eu quero saber o volume de fluido que está escoando por unidade de tempo. Então, qual é a fórmula para a gente poder calcular? A equação de cálculo da vazão. Vazão é Q, que é representado por V cortado. Aqui eu coloco o A de cabeça para baixo para representar o V cortado. Por que eu gosto de cortar o V aqui? Para não confundir com velocidade, porque a gente vai trabalhar agora ao mesmo tempo com V de volume e V de velocidade. Então, o V cortado vai ser velocidade para nós. Então, a vazão é velocidade sobre tempo. Então, vamos pensar, qual que seria o jeito mais simples de eu medir vazão? O jeito mais simples é o seguinte, eu tenho um escoamento, vamos falar numa torneira, eu quero saber qual que é a vazão de água que está saindo. Eu posso pegar um balde de 20 litros, abro a torneira e marco quanto tempo que ele gasta para encher aquele balde de 20 litros. Então, eu vou pegar 20 litros, que é volume, e dividir pelo tempo que eu cronometrei. Eu sei a vazão do escoamento. É muito simples, né? Por essa equação. Tá? Agora, quais são as unidades de medida de vazão? Ó, volume para nós, a gente calcula o volume sempre em metros cúbicos. E o tempo em segundos. Então, a nossa vazão sempre vai sair em metros cúbicos por segundo. Se a gente pegar como alguns parâmetros, né? Eu vou fazer um exercício aqui. Se eu considerar uma vazão de 1 metro cúbico por segundo, isso é muito ou é pouco? Né? É muito fluido que está passando em 1 segundo ou é pouco fluido que está passando em 1 segundo? Depende. Depende do contexto. Deixa eu explicar para vocês. Já vou aproveitar e falar de uma outra unidade de medida. 1 metro cúbico, ele equivale, transformando de metro cúbico para litros, 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, voltando à pergunta que eu fiz, 1 metro cúbico por segundo é muito ou é pouco? Eu estou falando de uma caixa d'água de 1000 litros sendo transportado a cada segundo. Então, imagine o seguinte, são 1000 litros por segundo. Se você analisar dentro do contexto de instalações hidráulicas residenciais, isso é uma vazão muito alta, até para a indústria, né? Na maioria das indústrias, uma vazão de 1 metro cúbico por segundo, são 1000 litros por segundo, é uma vazão consideravelmente alta. Se eu for para o universo alguém quer comentar alguma coisa? Uma dúvida, Marco Túlio. Essa vazão por exemplo, se eu estou transportando água de um reservatório para o outro, okay. É a água que está saindo no final lá do cano ou ela está toda inteira dentro do cano sendo transportada? Cara, a sua pergunta é fantástica. Inclusive, é o próximo assunto que nós vamos entrar. Eu vou responder sua pergunta assim. A gente acabou de ver que, por exemplo, a água ela é incompreensível. Eu não consigo alterar o volume. Então, imagine que eu tenha entrando, no início da tubulação, está entrando 1 metro cúbico por segundo de água. Ou seja, entrou 1000 litros. Se eu considerar que a tubulação ela não tem vazamento e a tubulação também é rígida,
ela não altera, ela não aumenta de volume, se está entrando 1 metro cúbico de um lado da tubulação, vai ter que sair 1 metro cúbico por segundo do outro lado. A massa de água que entra na tubulação tem que sair do outro lado. Ou seja, a vazão ela é constante. Isso é muito importante a gente sempre lembrar disso, de um regime de escoamento permanente e incompreensível. Regime de escoamento permanente, a velocidade não muda com o tempo. E incompreensível, a massa específica ou o volume ele é constante no tempo. Ou seja, se eu entrei de um lado da tubulação com 1 metro cúbico por segundo, do outro lado vai ter que sair 1 metro cúbico por segundo. Tá? Porque o vazão é constante. Ok? Bom, respondido? Sim, obrigado. Nada. Vamos voltar ao exemplo, então. Eu estava falando que 1 metro cúbico por segundo pode ser alto ou pode ser baixo. Então, no caso de uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica residencial ou industrial, é uma vazão consideravelmente alta, uma vazão grande, realmente, né? É uma caixa d'água a cada segundo. Imagina se encher uma caixa d'água de 1000 litros em 1 segundo, né? Se a gente analisar no vertedouro de uma usina hidrelétrica, ou no conduto forçado, onde a água escoa para dentro da tubulação, essa vazão é baixa. 1 metro cúbico por segundo não é nada. Tanto que nem se usa metro cúbico por segundo para medir a vazão de um vertedor de uma usina. Se analisa metros cúbicos por hora, né, por dia. Tá? Então, aí eu tenho uma vazão realmente considerável. Então, veja bem, já que a gente sabe que vazão é volume transportado sobre tempo, volume de fluido deslocado sobre tempo, unidade de volume é alguma coisa elevada ao cubo. Pode ser centímetro ao cubo, metro ao cúbico, né? E o tempo pode ser segundo, minuto, hora, dia. Então, vazão é volume sobre tempo. No sistema de centímetro, grama e segundo, seria centímetro cúbico por segundo. Essa unidade aqui não é muito utilizada para a gente, não, em termos de práticos, né? No sistema internacional, o metro cúbico por segundo é muito utilizado para a gente. É esse cálculo aqui, todo o cálculo que a gente fizer vai sair em metro cúbico por segundo. Existem outras unidades, por exemplo, pés cúbicos por segundo, que é no sistema inglês. A gente tem também litros por segundo, é muito utilizado. Metros cúbicos por hora, litros por hora. Na indústria petrolífera é muito utilizado galões por minuto, galões por hora, galões por dia. Né? A gente vê que, por exemplo, semana passada, o preço do petróleo estava negativo, ou seja, as empresas estavam pagando para poder extrair petróleo. Né? O preço do petróleo caiu tanto, né? Ficou tão desvalorizado que ficou negativo. Menos para nós, né? Seria bom se a gente pudesse ir no posto, abastecer gasolina lá e eles pagarem a gente para fazer isso. Né? O preço cai lá nas refinarias, mas não cai para a gente aqui. Bom, mas o fato é o seguinte, então existem várias unidades, né? O galão é uma unidade de medida, só não vale confundir com o galão da massa, tá? Aqui é galão de metros cúbicos de volume, tá bom? Depois nós vamos fazer as continhas aqui de conversão de metros cúbicos para galão, ok? Bom, gente, ok, já temos aí o conceito muito bem definido do que é vazão, tá? Vazão é volume sobre tempo. Então, com isso agora em mente, olha que interessante, a pergunta que acabou de surgir aí, ó. Imagina uma tubulação, por exemplo, e essa tubulação ela sofre um estrangulamento. Então, vamos imaginar que eu tenho uma tubulação de 100 milímetros e eu reduzi essa tubulação para um diâmetro de 50 milímetros. Então, aqui eu tenho a tubulação de 100, reduziu para 50. Olha, o que diz para nós? Eu falei com vocês o seguinte, se eu estiver entrando, vamos reduzir agora as unidades, vamos considerar o seguinte, eu entrei aqui com 2 litros por segundo, né? De vazão de água, ou seja, em 1 segundo entrou 2 litros de água nessa tubulação. Esses 2 litros, eles vão, né, ocupar um determinado espaço, um volume lá dentro, delimitado por esse desenho. Quando chegar aqui no estrangulamento, na redução da tubulação, o diâmetro vai reduzir, mas o comprimento aumenta. Ou seja, se eu entrei com 2 litros de água por segundo aqui, com certeza vai sair 2 litros de água por segundo de cá. Ok? Mas você pensa o seguinte, olha só, tudo é equilibrado, né? Eu tinha 2 litros de água entrando, eu estrangulei e ainda vou sair 2 litros por segundo do outro lado. O que compensa, então, para eu sair com a mesma quantidade de água do outro lado? O que compensa é que a velocidade do escoamento aumenta aqui. No diâmetro menor, a velocidade aumenta.
Então, aqui eu tenho maior velocidade. Então, olha só que interessante. Quanto menor a área, maior a velocidade. Quanto maior a área, menor a velocidade. Né? Isso é o que diz o princípio da continuidade. O princípio da continuidade diz que é o seguinte: o volume de fluido que entra na tubulação tem que sair do outro lado, no mesmo intervalo de tempo. Esse é o conceito, né? Então, quando a gente vem analisando matematicamente, eu estou falando o seguinte, ó, a vazão de entrada vai ser o volume de entrada sobre o tempo. Então, se eu pegar esse volume aqui, ó, e dividir pelo tempo, pela minha unidade de tempo, eu falei 2 litros por segundo, e no segundo entrou 2 litros. Então, eu tenho a vazão Q1 de 2 litros por segundo. Do outro lado, eu vou ter que sair do mesmo jeito, né? 2 litros por segundo. Então, V2 sobre ΔT, né, é a minha vazão 2 e a vazão 1. E a vazão 1, ele é sempre igual à vazão 2 para esse tipo de escoamento. Então, quando eu igualar as duas equações, eu tenho isso daqui, ó, que volume 1 sobre o tempo é igual ao volume 2 sobre o tempo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu quero mostrar um conceito que é o seguinte, ó, evoluindo, né? Vamos continuar avançando. Como que eu calculo o volume? Se eu pegar a área dessa circunferência aqui, ó, eu pego a área dessa circunferência e multiplico por esse comprimento aqui, ó, desse cilindro. Então, a área do cilindro vezes o comprimento dele me dá o volume. Então, o volume é igual a área vezes L, que eu chamei L dessa medida aqui, ó. Tá? Ok. E o que é velocidade? Velocidade é distância sobre o tempo. Qual que é a velocidade com que o fluido está escoando? É simples. Se eu pegar o tanto que deslocou desse ponto para esse, né, que é o L, que pode ser L1 ou L2, e dividir pelo ΔT, eu tenho velocidade, porque velocidade é a distância sobre o tempo, metros por segundo. Então, veja bem, olha, vazão é volume sobre ΔT, ok? Só que volume é área vezes L, igual a gente acabou de ver aqui, ó. Então, área vezes L sobre ΔT. O que é L sobre ΔT? L sobre ΔT é velocidade. Então, a equação que nós vamos utilizar para determinar o valor da vazão é área vezes a velocidade. Ou seja, se eu pegar essa área aqui, ó, e multiplicar pela velocidade do escoamento em metros por segundo, eu sei de quanto que é a vazão que está entrando na tubulação. Só que a vazão que entra é igual à vazão que sai. Então, se eu pegar a área 2 vezes a velocidade 2, eu tenho a vazão de saída. Como a vazão de saída é igual à vazão de entrada, eu vou dizer que a área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Em essência, é isso que é o princípio da continuidade, e agora eu acabei de mostrar para vocês a equação da continuidade, que diz que a área 1 V1 é igual a área 2 V2. Tá? E vazão é igual a velocidade vezes área. Dúvidas até agora? Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos fazer uma pausa porque eu quero mostrar para vocês assim, já temos aí uma nova lista de exercícios, que é a lista 2, que é exclusivamente sobre fluidodinâmica. E eu vou pegar esse contexto, né, todo esse conceito, desculpa, que a gente acabou de estudar sobre o princípio da continuidade, e vamos resolver esse exercício 1 da forma mais simples possível. Deixa eu fazer aqui, eu já deixei ele preparado aqui para a gente resolver. Tá aqui, ó. Bom, então, o exercício 1, ele fala o seguinte, para exemplificar o princípio da continuidade. Que a água escoa em regime permanente. O que é regime permanente? Significa que a velocidade não muda com o tempo. No duto de seção circular mostrado abaixo, com uma vazão mássica de 50 kg por segundo. Bom, aqui tem um negócio que eu não falei para vocês. Eu falei sobre vazão volumétrica, mas não falei de vazão mássica, tá? Então, nós vamos ter que entender isso agora. Vou aproveitar esse exercício para poder explicar para vocês o que é essa vazão mássica de 50 kg por segundo. Sendo que o ρ vale 1000 kg por metro cúbico, né, determine a vazão de escoamento e as velocidades médias nas seções 1 e 2. Gente, nós vamos usar o princípio da equação da continuidade. Tá? Agora, antes de entrar na equação da continuidade, vamos entender o que é vazão mássica. Né? Acho que isso é muito importante a gente entender.
a vazão mássica, ela tem algumas aplicações, né, na indústria. Então, veja bem, eu falei para vocês que a vazão volumétrica, né, tá aqui, ó, é volume sobre tempo. Isso é chamado de vazão volumétrica, tá? Agora, o que seria a vazão mássica, né? A vazão mássica é simples. Deixa eu alterar aqui. A vazão mássica, deixa eu buscar aqui uma simbologia. Ó, M, tá? É igual. O que é vazão mássica? É massa de água ou de fluido que está sendo transportado por tempo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. O M, ele tem um pontinho em cima, né? De onde que vem esse ponto em cima? Esse ponto significa que eu tenho uma grandeza que depende do tempo, né? Vou colocar o T minúsculo aqui, ó. Então, o que é esse M com ponto em cima? É a vazão mássica, tá? Então, olha só. A vazão mássica é dado, né, por uma certa massa de fluido sobre a unidade de tempo que o fluido foi transportado, né? Então, M, vamos chamar aqui, ó, de vazão mássica. E qual que é a unidade de medida de vazão mássica? A unidade de medida, basicamente falando, no Sistema Internacional de Unidades, é quilos por segundo. Então, vamos colocar aqui, ó, a unidade de medida é quilos por segundo. Ok? O M. Aí também, peraí que eu... O M é a massa em quilos. E o delta T vamos lá. O delta T, deixa eu colocar assim um bloquinho. Tempo, obviamente, né? Vamos dar uma acelerada aqui, então. Ok. Então tá aí, gente. Beleza. Como que eu vou relacionar a vazão mássica com a vazão volumétrica, né? E a vazão volumétrica, a gente acabou de ver a fórmula. Que nós vamos considerar, então, sendo o volume sobre ΔT. Tá? Então, tá aqui a vazão volumétrica. Olha, se a gente analisar dentro do contexto também de massa específica, vamos resgatar aqui o conceito de massa específica, ou seja, a densidade do fluido, né? Que a gente também já estudou o que é a densidade. Né? A densidade é representada pela letra grega ρ, e aqui nós vamos ter, então, massa, né, sobre volume.
Aqui, ó, pronto. Então, como que eu vou juntar essas três grandezas, né? Vazão mássica, vazão volumétrica e massa específica. Bom, olha o seguinte. Se eu isolar o valor aqui da massa, né? Eu conseguiria chegar numa expressão que me daria o seguinte: o que é a massa, então? Massa é igual a volume vezes ρ, né? Pegando desse princípio aqui, ó. Então, aqui eu estou chegando num ponto que eu consigo juntar, então, as equações. Tá aí, ó. Dentro de uma equação só, né? Então, vamos lá, olha só. Se eu tenho que a vazão mássica, então, voltando aqui, ó. Vamos trazer a vazão mássica de novo. Aqui e aqui. A vazão mássica, então, ela é igual, vou trazer aqui para baixo, massa sobre variação do tempo, né? Mas eu posso substituir isso aqui, então, vamos analisar o seguinte, ó. O que é massa? Massa é V vezes ρ, né? Que a gente acabou de ver ali, ó, né? Que é volume sobre ρ. E aqui eu tenho o ΔT, né? Olha que interessante. Mas o que é volume sobre tempo? Volume sobre tempo, né, é a própria vazão volumétrica, que é volume sobre ΔT. Então, eu tenho que isso daqui, ó, posso até fazer o seguinte, ó. Então, beleza, isso daqui é vazão volumétrica, né? Onde que bom, olha só. Agora eu tenho uma relação, então, entre vazão volumétrica, entre massa e vazão mássica, né? E essa relação, ela é bem simples. Beleza, tá aí. Ou seja, eu posso dizer, então, que a vazão mássica, ela vai ser igual, então, a V sobre ΔT é Q, né? Se eu pegar isso, então, e multiplicar agora pelo ρ, pronto. Tá aqui, ó. Vou trazer aqui para cima. Beleza. Olha que interessante, então. Agora eu tenho mais uma fórmulazinha, então, da vazão mássica. Vazão mássica é igual a Q vezes ρ, né? Beleza, então vamos começar a resolver o exercício, né? Acho que agora que viria a solução propriamente dita. Deixa eu trazer isso para cá, ó. Então, a solução... nós vamos aplicar aqui, na verdade, o princípio da continuidade, que a gente acabou de ver, né? E foi muito bom ter selecionado esse exercício, porque, através desse exercício, a gente pode estudar também o conceito da vazão mássica. Ok, então, beleza. Vamos dar prosseguimento. Eu sei que a equação da continuidade diz que A1V1 igual a 2V2. Ele pediu para determinar a vazão de escoamento e as velocidades 1 e 2. Ou seja, eu tenho que calcular a velocidade 1 e a velocidade 1 e a velocidade 2, né? E também a vazão, né? Como que a gente vai calcular a vazão?
vazão é igual a vazão mássica. Vou pegar essa fórmula aqui, então, vamos começar pela vazão, né? E quando a gente fala vazão, nós vamos calcular a vazão volumétrica. Depois eu vou colocar essa definição aí lá no slide que eu vou disponibilizar para vocês. Então, por essa equação aqui, ó, como que eu vou achar a vazão volumétrica por essa equação? Bom, a vazão volumétrica, né, o Q vai ser igual a vazão mássica, não é? Só remanejando essa fórmula aqui, ó, dividido pelo ρ. Então, vamos trazer o ρ para cá, ó. Tá aí, ó. É essa fórmulazinha, né? Então, daqui a gente vai calcular, então, a vazão mássica, que vai ser o seguinte, ó, 50 quilos por segundo, dividido pelo ρ, que vale 1000, né? Então, 50 dividido por 1000, isso aqui vai me dar uma vazão volumétrica, então, de 0,05, não é isso? Metros cúbicos, porque a vazão, ela é volumétrica, ok? Por tempo, qualquer unidade de medida de tempo, nós vamos ter, então, segundos, né? Ok, vamos lá. Dividido por segundo. Ok, então tá aí, ó. Essa daqui é a vazão volumétrica. Bom, se eu tenho a vazão volumétrica, a gente sabe que vazão volumétrica é velocidade sobre ΔT, né? A gente sabe também que vazão volumétrica ela é igual a velocidade vezes área. Então, a gente consegue agora calcular as velocidades. Para isso, eu vou calcular o seguinte, ó. Primeiro, vamos lá, área 1. Então, primeiro, vamos calcular o valor da área 1. Ô, Marco Túlio, vazão de escoamento, então, é o mesmo que vazão volumétrica? Isso, é bem observado. Sempre que o exercício falar, sempre que a gente ouvir falar de vazão, só vazão de escoamento ou só a palavra vazão, a gente sempre relaciona com vazão volumétrica. A não ser que fale, igual ele falou aqui, vazão mássica, tá? Gente, por que existe a vazão mássica? Sabe aquele exemplo que eu estava citando com vocês, de compra de, né, o GNV? Às vezes você medir a vazão de gases em quilos por segundo é mais interessante do que metros cúbicos por segundo, porque a massa ela é constante. O volume ele pode variar. Se eu tiver variação de pressão, o volume varia. Agora, a massa não. A massa nunca vai variar, tá? Bom, então vamos lá. Vamos calcular a área aqui, ó. Então, a área 1 vai ser igual, então, π vezes o diâmetro 1 ao quadrado, o D1 elevado ao quadrado, sobre 4. Ok. Bom, então, nós vamos ter, então, o valor de π, 3,14. O π vezes o valor... Agora, de quanto que é o diâmetro de entrada, né? Ele deu lá, 0,2 metros. Então, vai ser 0,2 elevado ao quadrado sobre 4. Deixa eu ver se alguém entrou aqui na sala. Ok.
Então, deixa eu calcular aqui rapidinho a área 1. Então, π,2 elevado ao quadrado, dividido por 4. Ok, então essa área deu 31, igual. Trinta e 41,41 vezes 10 elevado a menos 3. Metros quadrados, né? Então, beleza, achamos o valor da área 1, 31,41 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Bom, agora também a gente precisa calcular a área 2. Então, nós vamos na mesma linha. Deixa eu copiar isso aqui. Eu só dupliquei o slide, viu, gente? Que às vezes não dá para vocês perceberem. Ó. Continuando, então, nós paramos aqui, calculamos a área 1. Agora a gente vai calcular a área 2, né? E sendo que a área 2 vai ser π vezes d2 ao quadrado, né? E o diâmetro 2 é de 0,1 metro. Então, aqui, na verdade, nós temos 0,1 ao quadrado sobre 4. Tá, vamos ver quanto que vai dar essa área aqui. Então, π,1 ao quadrado deu 7,85 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, é o valor da área 2. Ok, uma vez que a gente tem o valor da área 2, a gente pode começar a calcular, ó, se eu só circular isso daqui, que isso daqui já é uma resposta, né, que a vazão é de 0,05 metros cúbicos por segundo, que ele pediu no enunciado. Ok, a gente achou então o valor da vazão. Para calcular a velocidade 1, vamos colocar aqui, ó, velocidade 1. Nós vamos vir para uma equação, deixa eu ver se ela está por aqui, não está, então eu já vou inserir uma outra aqui, que é o seguinte, a velocidade 1, né? A gente sabe que vazão é igual a velocidade vezes a área, tá? Então, ok, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó, só como, né, o conceito, né? Eu tenho que vazão é velocidade vezes área, né? Então, se eu quiser calcular a vazão, eu poderia dizer o seguinte, ó, vazão é igual a velocidade 1 vezes a área 1. Bom, disso daqui, então, ó, eu vou tirar, na verdade, que a velocidade 1, ela vai ser igual, então, a vazão dividido pela área 1. Não é? Tá aí. Ok. Bom, então, dando continuidade aqui, ó, nós vamos ter que, então, a velocidade 1 vai ser igual
a vazão que nós achamos foi de 0,05, dividido pela área 1, que foi de 31,41 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aí, ó. Deixa eu fazer essa conta. 0,05. Ok, então vamos lá. A velocidade 1 vai ser igual a 1,59 metros por segundo. Aí, ó, esse aqui é o resultado da velocidade 1. Bom, gente, como é que a gente faria, então, para calcular agora a velocidade 2, né? Bom, a velocidade 2 a gente poderia ver no mesmo raciocínio, tá? Deixa eu colocar aqui, já que a gente tem espaço sobrando. Então, a velocidade 2, eu posso aplicar, tem duas formas de achar a velocidade 2, o mesmo raciocínio, só que aqui eu vou substituir tudo por velocidade 2. Então, a vazão é igual a área 2 V2, né? Então, a velocidade 2 vai ser igual a vazão sobre a área 2. Aí, ó. Ok, então a vazão é 0,05. A velocidade 2 a gente já calculou ali, que é de 7,85 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Vamos calcular aqui, vamos ver quanto que vai dar essa vazão. (6,36 metros por segundo). Ok. Então, estão aí as respostas. Ó. Primeiro passo, eu achei a vazão. Né? Por quê? Ele deu a vazão em quilos por segundo, ou seja, ele me deu a vazão mássica. Eu peguei a vazão mássica e converti para a vazão volumétrica. Como que a gente faz isso? Eu pego a vazão mássica e vou dividir pelo ρ do fluido. Né? É essa formulazinha aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Achei a vazão volumétrica, 0,05 metros cúbicos por segundo. Achei as duas áreas, área 1 e área 2. Tá? Uma vez que eu achei as áreas, eu vim no conceito que vazão é velocidade vezes área. Então, a velocidade é vazão sobre área. Eu peguei a vazão de 0,05, dividi pela área 1, achei a velocidade 1. Peguei a vazão de novo, né? Joguei na equação aqui para isolar a velocidade 2. Então, vazão dividido pela área 2, eu achei a velocidade 2. Aqui só vou corrigir que ainda está com velocidade 1. Ok? Beleza, então aí estão as respostas do primeiro exercício. Opa! Deixa eu mostrar um negócio para vocês, para a gente refletir sobre esse exercício. Eu reduzi o diâmetro pela metade. Então, muita gente pensa, pô, se eu reduzir o diâmetro pela metade, a velocidade então vai dobrar. A regra que existe é o seguinte, quanto menor a área, maior a velocidade. Porque a massa de fluido que entra de um lado tem que sair do outro. Então, se eu reduzir o diâmetro pela metade, a vazão, a velocidade dobra. Esse pensamento é errado. Por quê? Porque isso está correlacionado à área e não ao diâmetro. Olha só, a razão dos diâmetros um é o dobro do outro. Se eu pegar uma velocidade e dividir pela outra, né? Por exemplo, eu vou pegar V2, a gente esperava que V2 fosse maior do que V1, porque é onde tem menor área. Isso vai me dar uma razão de 4 vezes. Observa que a velocidade 2 ela é 4 vezes maior do que a velocidade 1. Ó, a razão aqui não é diâmetro elevado ao quadrado? Então, se eu pegar, olha que interessante.
um diâmetro dividido pelo outro. Então, 20 dividido por 10, né, ou 0,2 dividido por 0,1, dá 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. Isso é a razão das velocidades. Ou seja, se eu cortar o diâmetro pela metade, se eu reduzir o diâmetro de entrada pela metade na saída, a velocidade de saída vai ser 4 vezes maior do que a de entrada. Porque a área é função do diâmetro ao quadrado, né? Então não é regra de 3 aqui, né? É um negócio mais que exponencial mesmo, quadrático, vamos dizer assim. Dúvidas? Algum comentário sobre esse exercício? Esse exercício 1 ele é mais simples. Gastei um tempinho por 2 motivos. Primeiro, que eu tentei ser o mais didático possível, explicando todos os detalhes. E segundo, também, que no PowerPoint aqui gasta um tempinho. Mas nós vamos tentar acelerar aqui um pouco, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos seguir. Ô, Bertoldo. Oi. Deixa eu te perguntar. No caso, um exemplo, por exemplo. Se eu tiver uma mangueira, deixar ela encher um balde normal, sem estrangular, ela vai encher no mesmo tempo se eu apertar essa ponta dela? Não. Muda. Mas se eu apertar, vai ser mais rápido? Depende do que está te fornecendo água. Por exemplo, se você tiver uma bomba d'água, que essa mangueira está acoplada a uma bomba d'água, e essa bomba tem vazão constante. Se você estrangular, né, se você apertou ali, ó, estrangulou, Certo. O tempo para encher o balde é exatamente o mesmo. Porque a bomba, ela continua jogando o mesmo volume de água, né? Ah, entendi. Entendeu? A velocidade de saída aumenta. Isso, aí você falou um ponto interessante, que é o seguinte. A velocidade de saída aumenta. Agora, se você estiver analisando sobre o contexto de uma caixa d'água, que quando você estrangula, você altera pressões e altera o vazamento. Desculpa, a vazão. Então, ali faz diferença, assim, você vai gastar mais tempo para encher a caixa d'água. Ah, entendi. Tá? Mas daqui uns dias nós vamos aprofundar nisso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se a fonte que está te entregando a água, ela tem uma vazão constante... Ah, certo. Não é? A bomba tem vazão constante. Então, isso significa que... Para mandar a vazão, né? Exatamente. Se você estrangulou ali na ponta com a mangueira, a vazão que a bomba jogou para dentro da tubulação vai ter que sair do outro lado. Então, a velocidade aumenta para compensar. Tá certo. Numa caixa d'água, se você estrangulou, aí muda tudo de sentido, porque a pressão antes do estrangulamento ela aumenta. Mas isso aí nós vamos entender, talvez hoje ainda, com o princípio de Bernoulli. Vai na página 2, por favor, Marco, aí, no próximo slide. Rapidinho. Esse aqui? Isso, obrigado. Nada. Bom, vamos fazer mais um, então. Deixa eu pegar aqui um para a gente resolver. Eu acho que o 2 não... tem um aqui que é interessante, para a gente resolver. O 4. Vamos resolver o 4, que aqui também dá para a gente aplicar o princípio da continuidade. Deixa eu achar aqui na resolução. 2, o 3 e o 4. Esse. Você vai fazer intervalo ou vai ir direto? Tá bom, o que vocês preferem, gente? A gente estava indo direto nas últimas aulas, né? Vamos direto ou faz um intervalo? Estou por conta de vocês. Vamos direto, né? Tá Direto, bom. melhor, né? Beleza. Alguém se opõe aí direto? Tranquilo também, direto. Tá bom, fechado. Vamos direto, né? Vamos direto, mas vamos parar 9h30, né? Pode parar 5 para as 10. A gente tem que ir direto e parar das 10, né? Pois é. Tá bom. Se eu estiver muito entusiasmado, vocês me freiam aí. Gente, o exercício 4, ele fala o seguinte, vamos imaginar que isso daqui é uma caixa de concentração de fluidos, uma caixa de passagem de água, rede de esgoto, ou uma caixa de escoamento pluvial ou fluvial, o que seja. Né? E ele fala que é um escoamento incompreensível. Tá? Ou seja, um escoamento incompreensível não muda o volume ou a massa específica com o tempo. Né?
Bom, e ele fala que as velocidades também podem ser uniformes, ou seja, o escoamento ele é permanente. E ele diz o seguinte, ó, que eu tenho o fluido entrando nessa tubulação 1. Eu tenho o fluido entrando na tubulação 2. Tá? E ele pediu para determinar a vazão mássica na seção 3. Então, veja bem, vamos fazer uma análise. Imagina que a gente está olhando, né, numa vista de topo, de cima, de uma caixa de concentração de água que fica no solo. Aqui eu tenho uma tubulação com um determinado diâmetro. Aqui na seção 1 está entrando água aqui também está entrando água. Na seção 3, está entrando ou está saindo? Saindo. Né? Tudo que entra na caixa vai ter que sair em algum lugar. Né? Se a caixa está cheia, essa caixa concentradora ela está cheia, então a vazão está saindo aqui. Ó. Então, olha só, a gente já chegou à conclusão que aqui eu tenho uma determinada vazão, tá? Eu acho que deixa eu colocar isso numa cor diferente aqui. Vou colocar de vermelho que chama mais atenção. Deixa eu copiar isso aqui também. Eu vou chamar isso aqui então, gente, de vazão Q3. Tá? Ou seja, o que é a vazão Q3? É a vazão de saída. Né? Ok, tá ali, a vazão de saída Q3. Tá aqui. Aqui, olha, nós vamos ter a vazão Q1. E aqui a vazão. Ó, aqui eu tenho o princípio da continuidade, né? Eu vou até apagar essa fórmula aqui, ó. E nós vamos fazer uma outra análise que eu não vou chamar de equação da continuidade, mas eu vou chamar de princípio da continuidade. O princípio da continuidade, ele fala para mim o seguinte: a massa de fluido que entra em um dispositivo, em uma tubulação, tem que ser igual à massa de fluido que sai do outro lado. Como o escoamento ele é incompreensível, fala que é água, né? Então a gente já sabe a massa específica dele. O princípio da continuidade, nós vamos considerar o seguinte, ó, que a vazão que entra, a soma de todas as vazões que entram, tem que ser igual à soma de todas as vazões que saem. Então, vamos colocar uma equação aqui que vai representar isso para nós. Essa equação... Ô, Marco, oi. Me dá um exemplo de um escoamento compreensível. O compreensível, ele essencialmente é gás. Né? Então, por exemplo, imagina... hoje é muito comum, né? Por exemplo, você mora num prédio e você usa gás de cozinha lá no forno da sua residência, no fogão. Então, imagina que tem... E os reservatórios, os botijões de gás, os cilindros de gás, são tudo lá embaixo na garagem. Aí tem um apartamento que está usando gás. Está consumindo gás lá daqueles reservatórios. Do cilindro de gás. Quando aumenta, uma outra pessoa também abriu o gás, a vazão aumenta. E a pressão na tubulação, ela muda. E o gás, ele passa a mudar o volume dele. Ou seja, o gás, vamos considerar que eu tenho 2 fornos, né, 2 fogões com gás aberto. Quando alguém fecha o primeiro fogão, eu vou aumentar a pressão na rede. Quando aumenta a pressão na rede, o volume do gás, ele se compacta. Ele reduz o volume do gás na rede, porque a pressão aumentou. Ou seja, de certa forma, o escoamento compreensível é quando eu tenho ar comprimido, gases de forma geral, né? Oxigênio, nitrogênio, o GLP, que é muito utilizado. Né? Então, é isso. Né? O que significa ter o escoamento compreensível? Escoamento compreensível acontece quando eu utilizo fluidos que o volume específico dele aumenta muito, ou reduz muito. Né? Ou seja, a massa específica dele altera com o tempo. Está respondido? Respondido. Obrigado. Nada. Vamos considerar o seguinte, gente. Ó.
Ô, Marco Túlio, Oi. e nessa questão que você falou aí, tem como ter um regulador, alguma coisa? Tem sim. Para não ter um excesso de fluxo corrente na demanda? Suponhamos que você trabalha numa empresa e essa empresa ela compra um gás específico da White Martins, por exemplo. Né? A empresa compra oxigênio da White Martins. Né? A indústria siderúrgica usa muito isso, né? Injetar oxigênio no convertedor de aço para transformar a ferrogusa em aço, né? Através da oxirredução. Aí a White Martins, então, ela precisa medir quantos metros cúbicos você está consumindo de gás, de oxigênio. Então, ela tem um regulador de pressão na linha que ela mantém sempre a pressão constante na linha. Se você mantém a pressão do oxigênio constante, significa que ele passa a se tornar um escoamento incompreensível. O volume do gás, o oxigênio, ele não se comprime dentro da tubulação. Então, por exemplo, a White Martins vai falar o seguinte, eu vou te cobrar, vou chutar aqui, nem tenho ideia de quanto que é, R$70 um metro cúbico de oxigênio a uma pressão constante de 1,5 atm, por exemplo. Então, ela tem um medidor na linha que mantém a pressão constante para que o escoamento ele seja sempre incompreensível. Tá? Essa é a técnica que se utiliza, tá bom? Gente, então, quando eu olho esse escoamento, nesse dispositivo aqui, nessa caixa concentradora, e falo que o escoamento ele é incompreensível, a quantidade de fluido que entra tem que sair. Então, se eu fizer a somatória de todas as vazões que entram, né, isso daqui vai ser igual à somatória de todas as vazões que saem. Ficou claro isso daqui? Somei tudo que entra, tem que ser igual à soma de tudo que sai. Neste exemplo, eu tenho duas tubulações, ou 2 dutos, que estão injetando fluido na caixa, e tem só um saindo. Tá? Então, olha só. Analisando, então, esse desenho, nós vamos ter, então, uma equação que é o seguinte, a relação que nós temos aqui, se eu pegar, então, a vazão Q1, ok? Mais a vazão Q2, isso daqui vai ser igual, então, a vazão Q3. Pronto. Então, esse é o princípio da continuidade aplicada a esse dispositivo. A soma do que entra tem que ser igual à soma do que sai. Tá certo? Bom, o que ele deu de parâmetro para nós? Ele deu a velocidade 1 na seção 1, a velocidade na seção 2. Ele me deu área 1, área 2 e área 3. Ok, então veja bem, eu consigo calcular a vazão Q1 e a vazão Q2. Como que nós vamos calcular a vazão Q1? Né? Jogando nessa fórmula aqui, vazão é igual a velocidade, então vou pegar a velocidade 1, não é? Vezes a área 1. Interessante que ele já deu para nós a área 1, 0,1 metro quadrado. E a velocidade 1, 5 metros por segundo. Então, vamos lá. Eu tenho, então, uma velocidade de 5 metros por segundo. Vezes a área 1 de 0,1 metro quadrado. Tá? Então, aqui, a vazão 1 vai me dar uma vazão, então, de 5 vezes 0,1, 0,5 metros cúbicos por segundo. Tá aí, calculei a vazão 1. Eu consigo também calcular a vazão 2, no mesmo princípio. Então, vazão 2 vai ser igual a velocidade 2 vezes a área 2, que também ele já deu os dois para nós. Então, vamos lá. Velocidade 2. A velocidade 2, 10 metros por segundo, vezes a área 2, que é de 0,2. Ok?
Então, nós temos 10 vezes 0,2, nós vamos ter aqui uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo. Isso é a vazão 2. Tá? 10 metros por segundo vezes 0,2 metros quadrados. Beleza, achamos a vazão 2. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou achar a vazão 3, então. Né, que a vazão Q3... ela é igual, então, à vazão Q1 mais a vazão Q2. Então, ou seja, eu tenho 0,5 mais 2,2, né? Então, eu tenho aqui uma vazão Q3 de 2,5 metros cúbicos por segundo. Ok, achei a vazão Q3. Ó. Já tem as 3 vazões, né? Então, ele pediu para determinar a vazão mássica na seção 3. Olha, como que nós vamos determinar a vazão mássica? Deixa eu voltar neste exercício aqui, ó, que a gente acabou de resolver. Olha lá, gente, a vazão mássica... Deixa eu até copiar isso aqui, então. Levar para lá. A vazão mássica é igual à vazão volumétrica vezes o ρ. Né? Então, nós vamos ter que aqui a vazão mássica na seção 3. Ela vai ser igual, então, ó, vou chamar aqui, então, de M3. Ó. Gente, observa que M com ponto em cima significa que é uma unidade de medida que ela depende do tempo, né? Então, eu tenho quilos por segundo. Eu vou pegar a vazão volumétrica Q3 e vou multiplicar pelo ρ da água. Né? Ele não deu o ρ da água. Quando ele não dá o ρ da água, a gente vai usar 998 quilos por metro cúbico. Então, pegando uma vazão Q3, 2,5 metros cúbicos por segundo, tá? E vou multiplicar, então, pelo ρ da água, deixa eu só colocar aqui, senão 998 quilos por metro cúbico. Olha só, acho que vou até fazer um negócio interessante. Ó. Deixa eu aproveitar aqui. 2,5 metros cúbicos por segundo. E 998, aqui nós temos a unidade de medida que é quilos dividido por metros cúbicos. Ó, esse... Onde é o negócio aqui? 98 quilos por metro cúbico. Esse metro cúbico aqui, ó, ele vai cortar com esse metro cúbico aqui, ó, que eu tenho metro cúbico dividido por metro cúbico. Então, corta. No final vai ficar o quê? Quilos dividido por segundo. Né? Então, aqui eu tenho o valor da vazão mássica na seção 3. Vamos ver quanto que vai dar essa conta aqui. Então, 2,5 vezes 998. Então, eu tenho uma vazão mássica de 2.495 quilos por segundo de água, passando aí nessa... saindo na vazão mássica 3. Aí, bom, será que isso é um valor alto? Né? Acho que é um ponto para a gente poder refletir sobre. É uma vazão consideravelmente alta, né?
Olha, a vazão Q3, ela me deu 2,5 metros cúbicos por segundo. Ô, Arthur. Oi. Eu não entendi muito bem essa conta sua, não. Você multiplicou 2,5 pelo 998, você cortou aqui o que você cortou aí? O que eu cortei foi o seguinte. Você dividiu pelo tempo, né? Você não dividiu, só multiplicou? Eu vou te mostrar aqui, olha só. Aqui eu tenho metro cúbico, não tenho? Deixa eu colocar de vermelho isso aqui. Tá vendo? Sim. Dividido por metro cúbico. Arthur, Oi. acho que tá com dúvida por causa que a vazão máxima você tem duas fórmulas. Uma que é a massa de trabalhação do tempo e outra que é a vazão máxima é igual a vazão vezes intensidade. É isso, é essa forma. Eu estou usando essa segunda aqui, ó, tá vendo? Então, Vazão. tempo, não. Oi? Aí tá achando que vai dividir pelo tempo. Então, tá bom. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tentar explicar de outra forma aqui, ó. Eu já vou deixar esse resultado aqui. Mas é o seguinte. Eu queria que ficasse assim, porque... Já sei. Vou fazer uma gambiarrinha aqui que... Pronto. E assim deu. Tá bom, vamos deixar assim, ó, é só para ficar didático mesmo, tá? Ok. Aqui eu tenho 2,5 metros cúbicos por segundo, não é? Que é isso daqui, ó, é o valor do Q, que a gente achou aqui, ó, 2,5 metros cúbicos por segundo, tá? E vou multiplicar pelo ρ da água, que vale 998 quilos por metro cúbico. Então, quando a gente analisa agora essa equação aqui, ó, isso daqui é metro cúbico, que eu vou cortar com esse metro cúbico aqui embaixo. Ó. Eu tenho metro cúbico dividido por metro cúbico. Ah, tá. Não, beleza, agora ficou claro. Agora, do jeito que estava, não estava legal, não, do jeito que estava escrito. Deu uma confundida para mim aqui. Então, 2,5 vezes 998 dá 2.495. E a unidade de medida que sobra no final é quilos quilos por segundo, que é justamente o que pediu para poder, que o exercício pediu para calcular. Ele pediu, ó, se o fluido escoando for água, determine a vazão máxima na seção 3. As seguintes condições são conhecidas. Então, vazão máxima é isso daqui, ó, quilos por segundo. Então, a pergunta que eu tinha feito, né, para a gente poder refletir é o seguinte. É uma vazão alta? Sim, é uma vazão alta, porque eu estou falando uma vazão Q3 de 2,5 metros cúbicos por segundo. Eu estou falando de 2 caixas d'água e meia de 1.000 litros a cada segundo. Então, é uma vazão consideravelmente alta, né? Por isso que eu estou falando aqui de 2.495 quilos de água por segundo, tá? Bom... Então, aqui eu queria mostrar para vocês com esse exercício uma outra variação da equação da continuidade. A equação da continuidade, ela diz que tudo que a gente tem de entrada de fluidos em um sistema, em uma tubulação, tem que sair do outro lado. Se o escoamento ele é permanente e incompreensível, então o que entra de massa de fluido de um lado tem que sair do outro.